Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. Então, hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, nós teremos uma revisão sobre as regências e nós estudaremos mais propriamente dita, mais aprofundadamente, as revoltas que ocorreram durante esse período. Então, como nós vimos, o período do Brasil Império, o Brasil primeiro ele foi Brasil Colônia, ele pertencia a Portugal. Depois ele passou a ser Império, né? Então, o Brasil Império, que onde o imperador tomava conta, ele foi de 1822, foi quando aconteceu a independência, até 1889, certo? Então, foi quando houve o primeiro reinado, que durou de 1822 a 1831, que foi Dom Pedro I, né? Ele proclamou a independência e tornou o primeiro imperador. Depois ele abriu mão do trono, né? Abdicou, foi para Portugal e deixou seu filho. Só que seu filho só tinha 5 anos e com 5 anos ele não poderia governar. Então houve o período das regências, né? Que foi de 1831 a 1840, que era onde um regente era nomeado para administrar até que o rei tivesse a maioridade para poder o príncipe se tornar rei. E depois a gente teve o segundo reinado, certo? Que vamos estudar mais na frente, porque hoje nós iremos focar mais no período regencial. Então vamos lá. O período regencial ele foi de 1831 a 1840. Né? Então, o que acontece? Como nós estudamos, Dom Pedro abdicou do trono daqui, Dom Pedro I, para ficar no lugar do pai, Dom João VI, lá em Portugal. E lá em Portugal ele foi coroado rei, né? Proclamado Dom Pedro IV. Então, na época, aqui é uma foto de Dom Pedro entregando o ato de renúncia, ele renunciando ao trono, né? E tinha uns versos que chamavam assim: passa fora, pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Por que isso, né? Pé de chumbo porque ele era muito duro, né? Aí ele diz assim, que o Brasil é brasileiro, porque até aquele dia o Brasil era comandado por Portugal, né? Mesmo com a independência, mas Portugal era quem comandava. Tinha muitas brigas, como a gente viu. O rei de Portugal não aceitava a independência. E depois de 7 de abril, com a renúncia, aí eles dizem que o Brasil é brasileiro, né? Então, aqui tem uma imagem, né, Então, vamos lá. O período regencial, nós tivemos várias fases. Então, tivemos a regência trina provisória. O que é a regência trina? É onde tinha 3 regentes. Eram nomeados três regentes para administrar o império. Enquanto isso, Dom Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom Pedro I, ele ia sendo educado lá, né? O pessoal ia ensinando, tinha professores na época para ensiná-lo. Então, houve primeiro a regência trina provisória, onde eram 3 regentes. Depois houve a trina permanente, provisória, porque foi por pouco tempo esses regentes. Depois vieram mais 3 regentes que foi permanente. Aí depois eles disseram, não vamos deixar mais 3 regentes governando, porque não vai dar certo. Vamos deixar apenas um regente governando. Então teve a regência una, e quem foi o regente foi Padre Feijó. E a regência una também de Araújo Lima. Na regência una de Padre Feijó, houveram várias revoltas. Houve a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Cabanagem. E na regência de una de Araújo Lima, houve a Balaiada. Tudo isso aqui, gente, eram revoltas porque o povo estava revoltado. Por quê? Porque era tudo para os ricos e nada para o povo. O que não muda muito hoje no nosso Brasil, né? Continua praticamente a mesma coisa. Os ricos continuam enricando e os pobres continuam pobres. Então, vamos lá. A regência trina provisória. Como eu disse a vocês, elas duram pouco tempo. Então, ela durou 2 meses, né? Então,
Quem eram os 3 regentes da primeira regência trina? Foi Francisco de Lima, que representava o Exército, Carneiro Campos, que representava o Partido Conservador, e Nicolau Pereira, que representava os liberais. Né? Ele durou de abril a maio de 1831. Vejam como durou pouco tempo, né? Foram 2 meses. Buscou estabelecer a paz interna e a anistia dos revoltosos. O que é anistia? Os revoltosos, ao invés de serem punidos, eles recebiam o perdão do rei. Então, vamos lá. Então, a regência trina, né? Como a gente viu, a regência una durou 2 meses. A regência trina permanente já durou mais anos. Foi de 1831 a 1835. Era composta, continuou a regência trina, não é a permanente. Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Já tinha um caráter mais liberal, não é menos conservador como era na época de Dom Pedro I, e o objetivo era combater as revoltas, porque como a gente viu lá, tinha muitas revoltas, né? Os grupos políticos que eram os partidos que existiam na época. Então, na época, nesse período aqui, existiam 3 partidos políticos, que eram os exaltados, os moderados e os restauradores. Vamos lá. O grupo restauradores, eles queriam a volta de Dom Pedro I, né? E para ele, o poder absoluto tinha que ficar com o imperador. Ele podia tudo, o imperador, para esse grupo aqui, né? Quem era que participava do grupo dos restauradores? Eram os comerciantes portugueses, os militares de alta patente e os altos funcionários, ou seja, era apenas os ricos, né? Os ricos que queriam manter que Dom Pedro voltasse. Depois, o outro grupo eram os liberais exaltados, né? Então, ele queria a descentralização do poder, né? Que o poder não ficasse só com o imperador. Queria que as províncias tivessem autonomia administrativa, ou seja, que as províncias pudessem administrar como é os municípios hoje, né? Cada município se administra, que naquela época não era província, o pessoal lá não administrava, era o todo que administrava, né? E queria um sistema federalista de república. Nesse tempo aqui, esse pessoal já queria república, e a gente vivia um país que era um império, né? Era uma monarquia. O outro grupo eram os liberais moderados, né? Esses moderados, eles queriam a unidade territorial, queriam a monarquia, né? A escravidão e a ordem social, né? E o aumento do poder das províncias. Quem participava eram os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste. Aqui quem participava dos liberais eram os profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. Em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. Quem era que podia participar da guarda, gente? Era pessoas com idade entre 21 e 60 anos e tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis. Então, vocês vejam que até para participar da guarda tinha que ter uma condição financeira. A gente viu na outra aula que para ser candidato a senador, a deputado, também tinha que ter recursos. Se não tivesse, não podia, para votar da mesma forma. Né? Nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, os coronéis eram os fazendeiros mais ricos. Então, aqui tem um quadro, né, com a imagem da Guarda Nacional daquela época. Essa Guarda Nacional, essa guarda era para conter as agitações e revoltas nas províncias, né? E ele criou um ato adicional de 1834. E o que é esse ato adicional? Ele dizia que nesse ato criava a regência una, ou seja, era um regente por 4 anos no cargo, né? Por isso que a República hoje, que a gente tem o regime republicano no Brasil, né? O presidente, o governador, o prefeito, ele administra por 4 anos. Já vem daquela época, né? Só que naquela época era regência. A suspensão do poder moderador. Lembra que a gente viu que Dom Pedro I, quando criou a Constituição, a primeira, ele impôs a Constituição, ele criou um poder moderador que dominava todos os outros. Pronto, aí foi suspenso no ato adicional de 1834. Foram criadas as assembleias legislativas provinciais. Então, cada província criava suas leis e decidia sobre os impostos e como iam gastar. Né? Por isso que eram assembleias legislativas
provinciais. Era como se fossem as câmaras de vereadores que nós temos hoje no município, só que com outro nome. Então vamos lá. Quais eram os partidos políticos como nós estudamos? Os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I, os exaltados que pediam a república e os moderados que pediam que continuasse a monarquia. Não precisava ser com Dom Pedro I, mas o regime era monarquia. Então, com a morte de Dom Pedro, os restauradores se dissolveram, ou seja, acabou, né? Os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Então, assim, os restauradores, quando Dom Pedro morreu, acabou o grupo, né? Os exaltados entrou num enfrentamento com os moderados e eles perderam, então restou que partido? Os moderados. E os moderados queriam o quê? A monarquia, que continuasse a ser governado por um imperador ou pelo rei, que no caso estava lá o príncipe Dom Pedro de Alcântara, que ainda não tinha a idade. Então, esses moderados que foram os que restaram se dividiram em 2 partidos, né? Então, veja, tinha 3 grupos, esses grupos se dissolveram, ficaram apenas um. Esse partido moderador, os moderados, eles se dividiram em 2 partidos, né? Ficou o Partido Liberal Progressista e Partido Conservador Regressista. Progressista que vem para frente, né? O progresso, e regressista para regressar. Aí nós temos a regência de Feijó, que é a regência una, né? Onde um regente ele administra. Então, de 1835 a 1837. Também não foi por tanto tempo. Nesse período ocorrem muitas revoltas, né? A revolta dos farrapos, a cabanagem, os malês e a sabinada, né? E sofreu grande oposição Feijó dos regressistas. E Feijó ele abdica em 1837. Como a gente estudou, abdicar quer dizer renunciar, ele abre mão da regência. Então, depois vem a regência de Araújo Lima, que já durou mais, foi de 1837 a 1840. Então, ele combate as revoltas. Ele anula o ato adicional, que dizia lá que as províncias tinham direito a fazer as leis e decidir quanto ia pagar do imposto e o que ia ser feito com esses impostos. Ele anula isso. Ele aumenta a disputa entre os regressistas e progressistas. E para conter essas revoltas, a única alternativa que encontraram foi dar um golpe da maioridade para Dom Pedro II. Ou seja, não esperar que tornar a maioridade seria com 18 anos. Mas só que nessa época Dom Pedro só tinha 14 anos. Então o golpe foi a eles tornarem Pedro de Alcântara de maior com 14 anos, né? Então vamos ver as principais revoltas. Então as principais revoltas foram os malês, que foi em Salvador em 1835, cabanagem, que durou 5 anos, gente, ó, de 1835 a 1840, essa revolta durou por 5 anos no Grão-Pará. Farroupilha, que foi em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também durou 5 anos, 10 anos, aliás, 1835 a 1845. Né? A Sabinada, que foi de 1837 a 1838 na Bahia, e a Balaiada, que foi de 1838 a 1841 no Maranhão. Então, a gente vê que a revolta que mais durou foi a Farroupilha, né? Que foi lá na região sul que a gente está estudando em geografia. Então, aqui, ó, cabanagem, tá vendo? Grão-Pará, certo? A Balaiada foi aqui no Maranhão, ó. A Sabinada na Bahia, e a Guerra dos Farrapos, que também é chamada por Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui nós temos, olha, o mapa com legenda: cabanagem, né? A Balaiada no Maranhão, a Sabinada e os Farrapos, que foi aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o que queriam? Né? O que é que essas revoltas, esse pessoal, esses revoltosos queriam? Eles queriam maior autonomia para as províncias e uma melhor condição de vida, né? Então, a Guerra dos Farrapos durou 10 anos. Por as causas. Não eram as causas, o que levou a fazer isso foram os impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores que o brasileiro. Né? Para que eles criaram essa Guerra dos Farrapos? Né? Eles queriam a autonomia da província do Rio Grande do Sul e uma formação de uma república independente. Eles não queriam a monarquia. Né? O líder dos Farrapos foi Bento Gonçalves,
Ganabarro e Garibaldi. Foram 3 líderes. Terminou após 10 anos e foi a única que deu certo, porque aumentou o imposto sobre o charque estrangeiro, porque na época o charque estrangeiro tem um imposto menor do que o brasileiro, aí vendia mais barato. Como o charque estrangeiro era mais barato, vendia-se o estrangeiro e o do Brasil ficava sem vender. A cabanagem, né, foi Pará e Amazonas, que durou 5 anos. As causas eram o isolamento da província e a situação de pobreza. Né? Então, assim, o pessoal vivia isolado, lá o Pará e o Amazonas, e a pobreza que viviam as pessoas, né? E o que era que eles queriam? Eles queriam terras, fim da escravidão, independência da província e proclamação de uma república. Olha só, o outro querendo república, né? Os líderes dessa revolta foi Antônio e Francisco Vinagre. Terminou, como foi que terminou? Terminou com a reação violenta do governo. Houve entre 30 a 40 mil mortos. Então, a gente vê que o governo ele reagia brutalmente contra os revoltosos, né? Então, aqui ó, a gente tem os índios lá no Grão-Pará. Uma outra revolta foi a balaiada, né? Que foi a crise econômica do algodão. Né? O algodão passou por uma crise e tinha altos impostos. Então, o que era que eles queriam? Eles queriam substituir o presidente da província e acabar com a escravidão, para ver se conseguia baixar mais esses impostos. O líder dos balaios foi Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e Preto Cosme. Como terminou? Terminou com prisão e condenação à morte de 11 mil pessoas, gente. 11 mil, vejam a quantidade de pessoas que morriam na época. Né? Balaiada porque eram os fabricantes de balaios, né? Sabinada na Bahia. A Sabinada, quais eram as causas? Por que aconteceu? Aconteceu porque eles não aceitavam os governantes do imposto, os governantes impostos pelo governo. Então, eles não aceitavam que o governo botasse os governantes lá, né? Então, eles queriam o quê? Proclamar a república e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Então, eles queriam o seguinte, que fosse uma república e só separar a Bahia das demais províncias até o dia que Dom Pedro II completasse 18 anos. O líder era Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada. Terminou com 1.200 pessoas mortas e 3 mil presas. Não é? Outra revolta foi a revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia em 1835. Por que aconteceu? Por conta das condições dos escravos urbanos e dos negros libertos. Né? Então, o objetivo era tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Então, recebeu esse nome malês porque a maioria dos escravos seguia o culto malê, que era uma religião mista, que era composta por elementos africanos e muçulmanos, certo? Então, o líder da revolta dos malês foi Manuel Calate e os escravos do Islã, e terminou com a dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África, né? Então, os negros acabaram com essa revolta. Gente, qual é a solução para tanta revolta? Né? A gente viu que a maioria deles, eles queriam realmente a melhoria nas condições do povo. Um queria república, outro queria monarquia, outro queria baixar impostos, mas todos lutando com o mesmo objetivo, de forma diferente, mas eles queriam a melhoria nas condições de vida do povo. Então, qual foi a solução para acabar com essas revoltas? Então, o que é que fizeram? Deram um golpe da maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele não tinha idade, né? Então, tem um poema que diz assim, ó: queremos Pedro II, ainda que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Por subir Pedrinho ao trono, não fica o povo contente, não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Então, Dom Pedro II aqui, ó, na época que ele foi, né, declarado com 14 anos, ele foi declarado o imperador do Brasil, né? Só que eles deram o golpe. Por que chama-se o golpe da maioridade? Porque a maioridade era com 18 e eles concederam a maioridade com apenas 14 anos, né? Então, o movimento liderado por Antônio Carlos de Andrada transformou-se num golpe palaciano, que foi esse movimento, esse Antônio Carlos de Andrada, que começou esse movimento para antecipar a maioridade de Dom Pedro. Né? Então, aqui tem uma foto ó, no Museu Imperial, que foi pintada por Félix Emile Taunay, em 1837, né?
Dom Pedro II, olha, ele é imperador mesmo antes de ter 18 anos, né? Então, aqui nós temos um quadro com as revoltas, a data que ocorreu, quem participava, as causas, o porquê, né? O porquê, o para quê e como terminou. A gente já estudou, né? Aqui nós temos a continuação. Então, gente, está aí as revoltas, né, que foram contidas no regime no período das regências, onde eram os regentes, né? Até o golpe da maioridade para Dom Pedro II assumir o império. Então, na nossa próxima aula de história, nós iremos conhecer um pouco do reinado, né, de Dom Pedro II. Né? Como foi que ele fez? Ele fez diferente do pai? Como foi que terminou? Tá certo? Então, ótima atividade. Fiquem com Deus. Se cuidem.